colocar em pé para darmos início aqui no nosso segundo encontro de casais Vinho Novo, do ano de 2015, trabalho que Deus tem colocado no nosso coração, e graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado nesta obra. E vamos estar orando, pedir a Deus que venha falar conosco, o Espírito Santo ministrar no nosso coração, usar o pastor Paulo Júnior que está aqui, que estará falando logo mais daqui a alguns minutos, e pedir ao Senhor, e dar lugar ao Espírito Santo também, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, meu Pai, por tudo que tem feito por nós. Te louvamos, Senhor, pelo segundo encontro de casais do ano de 2015, sabendo, meu Deus, que o Senhor, ó Pai, é que faz com que essa obra cresça, que é o Senhor que ministra no nosso coração, o Senhor que nos ensina, é o Senhor, meu Deus, que tem primazia aqui neste lugar. Ó Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em nosso meio, Senhor, faça conforme a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, ministra na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, sê conosco, meu Deus, nos abençoe e guarde. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, desde agora e para sempre, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Ministro Marcos, com a oportunidade. Continue de pé, está tão bonito. Seja bem-vindo, como o pastor já disse. Esse curso, esse culto, esse encontro de casais tem por objetivo que a gente nós sejamos melhores, né? Melhor como esposo, melhor como esposa, melhor como família, melhor como cristão, melhor como adoradores, porque adoração não é aquela que a gente levanta a mão aqui simplesmente, fecha os olhos e até chora diante de Deus, não. Adoração de verdade é uma vida boa e saudável dentro da sua casa, com os seus. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Então, essa canção que nós vamos cantar agora, ela é uma oração, ela é um desejo do coração do adorador, de ser melhor adorador, amém? Eu quero dar o melhor de mim. Se você conhece, canta comigo assim, ó. Quero dar o melhor, canta, de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais, canta. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, declare, um adorador por excelência, me tornar. Levanta a mão para cantar assim, eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, porque Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Um adorador, declare, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Levanta suas mãos para os céus, faça uma breve oração de louvor a Deus. Deus, eu quero ser melhor esposo, meu Deus. Pai, eu quero ser melhor como teu servo. Pai, eu quero ser melhor, ó Pai, não em nível de competição, mas melhor que a mim mesmo, Senhor. Eu quero te oferecer um culto melhor, mais agradável a Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Quero ser, canta, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Faz essa declaração, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar. Vocês cantam. Eu não. Com o que vai acontecer, as dificuldades, as
lutas, os desafios e percalços, eu só quero te exaltar. Eu só quero te exaltar, porque tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, eu não vou me importar, só igreja, eu não vou me importar o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, Senhor, com as minhas atitudes, Pai, com meu lar, com minha casa. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, eu não posso me... Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Você pode aplaudir o Senhor da sua vida? Aplaude em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus projetou, aliás, criou ou sancionou o casamento como um projeto dele, e é por isso que o inferno se levanta tanto contra o casamento. Mas essa canção que cantaremos agora, ela diz para você, ela diz para mim, que a sua casa não vai desabar, porque as promessas de Deus são eternas, são onipotentes e se cumprirão na sua vida. Antes, eu sei que você conhece. Deus tem sonhos pra você. Faz o coral junto, faz. Sonhos tão reais. Sonhou um reino pra Davi. Camponês, ele não foi mais. Simples pastor de ovelhas. É que o pastor de ovelhas também sonhava. O segredo, ó. Os sonhos que Deus lhe desejava. Foi assim com José, do fundo do poço, ele saiu. Um moço simples, cante. Um moço simples que com coragem sonhou em ser governador. Cadê os sonhadores? Levanta a mão para cantar assim, põe forte. Mas o sonho não pode acabar. Esse sonho Deus te fez sonhar. E se vier temporal, o que acontece? Se vier temporal contra ti, tenha fé, você vai resistir. Pode o vento mais forte, pode o vento mais forte soprar, e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar, e as promessas de Deus pra você vão cumprir. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão, Senhor. Aleluia. A casa que é edificada sobre a rocha, pode vir as tempestades, pode vir as ondas, pode vir os rios, mas ela não cairá. Aleluia. Foi assim com José, canta. Foi assim com José, do fundo do poço,
ele saiu. Um moço simples como eu e você, um moço simples que com coragem sonhou em ser governador. Mas o sonho não pode acabar, canta. Mas o sonho não pode acabar. Esse sonho Deus te fez sonhar. Se vier temporal, se vier temporal contra ti, tenha fé, tenha fé, tenha fé, você vai resistir. fecha o punho, Senhor, fecha o punho, Senhor, e canta. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar e as promessas de Deus pra você vão. Só a igreja agora, mas o sonho não pode acabar, canta, vai. Mas o sonho de ver a sua família servindo ao Senhor. E se vier a tempestade, o que a gente faz? se vier, Tenha fé, você vai. tenha fé, você vai. De punho fechado, assim, tranca os dentes e canta com fé, Senhor. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar e as promessas de Deus pra você vão cumprir. Quem tem promessa do Senhor pode aplaudir o nome dele. Pode aplaudir mais forte. Aplauda forte, porque ele é digno de glória. Se você está do lado da sua esposa, como eu estou, eu gostaria que você falasse alguma coisa só para ela, igual eu também vou falar só uma coisa só para minha esposa aqui. Essa pessoa que Deus confiou do seu lado, ela não é apenas mais uma pessoa, ela é parte de você. Adão compôs uma poesia e disse: osso dos meus ossos e carne da minha carne. É assim que você precisa ver essa parte de você que está aí do seu lado. Amém? Vamos cantar uma canção que fala sobre parte de mim, metade de mim. Aleluia, vamos cantar. Vamos fazer o seguinte: tem meia dúzia sentado, todo mundo de pé. Como é que faz? A gente canta de pé ou senta todo mundo? Então senta todo mundo. Democracia. De pé é melhor ou sentado? Pastor, a palavra do pastor ela permanece. Continua sentado, né, pastor? Quando dois corações Mas olha para sua esposa aí, e a esposa olha para o esposo e canta. Na vontade de Deus é assim. O amor bate forte no ar e vem pra ficar, é perfeito, não tem fim. Foi assim entre você e eu. Nosso amor vem da parte de Deus. Por isso eu quero viver ligado em você e sonhar, realizar nosso sonho de amor. Como abelha e mel. Canta pra sua esposa aí, vice-versa. Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz, nos uniu nesse amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo meu sorriso. Se estou ao teu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso demais de sua companhia.
você é tudo que eu queria. Você já aprendeu? Canta para a esposa canta para o esposo. Como abelha e mel, como a estrela do céu. Canta, vai, vamos. Como a abelha e o mel. Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Deve ser assim. Foi assim que Deus quis, pra nos fazer feliz, nos uniu nesse amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. Se estou ao teu lado, me sinto vivendo no paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus esse amor, pois você é tudo que eu queria. Para ficar mais dinâmico agora, já que você descansou, fica de pé assim, fica de pé, como eu estou, isso. Abraça a esposa, o esposo. Você está sem varão aí ou sem a varoa, vai ficando óleo, querido. Deus vai dar vitória um dia. Abraça. Eu queria que você, mesmo errando a letra, tentasse cantar isso para sua amada e a amada tentasse cantar isso para o seu amado. O problema é que às vezes nos enxergamos como indivíduos e o Senhor nos fez ser carne, a mesma carne. O Senhor nos fez ser apenas um, de uma forma misteriosa e tão maravilhosa que é o casamento. Para você ter uma noção, eu sei que tem mestres da Bíblia aqui hoje, hein? Mestres. Jesus só fez parte da promessa feita a Davi, que o reino dele seria eterno. Quando Jesus veio como filho de Davi, Jesus só foi conhecido, pastor Giovanni, como filho de Davi, pelo elo no casamento. Porque José, que era de verdade sangue de Davi, ele não era o pai biológico de Jesus. Então, para você ter uma noção do quanto Deus leva a sério o casamento, a promessa se cumpriu a Davi, porque Maria recebeu José como marido, ainda antes que Jesus viesse ao mundo. É muito profundo o que eu estou falando. Depois você pensa nisso, leia a genealogia de Jesus, que você vai entender que Deus levou tão a sério, leva tão a sério o casamento, que Jesus só se tornou filho de Davi pelo elo do casamento de Maria com José. Entendeu? Diga amém. Então você vai cantar para a sua parte de mim aí, para a parte de você, vai cantar, eu vou cantar para a parte de mim. Vamos cantar uns para os outros, mesmo errando a letra, hein? Mas eu quero que você faça essa declaração, é tão bonito, canta, vai. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. Se estou ao teu lado, me sinto vivendo no paraíso. Oh, oh. Parte de mim, metade de mim, preciso demais de sua companhia. Agradeço a Deus esse amor, pois você é tudo que eu queria. Agradeço a Deus, sempre agradecerei, Pois você é tudo que eu queria. Agora, ao contrário de aplaudir, você vai dar um beijo nessa pessoa amada do seu lado. Pode dar. Agora sim, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Em pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos ser rápido, porque no instantinho já estaremos passando para o pastor Paulo Júnior, logo após a apresentação. Vamos ler a palavra de Deus, seremos rápido aqui. Cantares, capítulo de número 8. Cantares, capítulo de número 8. Quem é esta que do deserto, que sobe do deserto e vem a encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é mais forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme.
As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a despedaçaria. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor, ó Deus, fala conosco no nosso coração, ministra, Senhor, no nosso casamento, na nossa vida, para que possamos, ó Deus, ter uma vida mais feliz, mais abençoada, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus e agradecemos desde agora e para sempre. Amém? Graças a Deus. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco? Graças a Deus, né? É uma força de expressão carinhosa, porque sabemos que Ele habita em nós, nós somos sua morada, sua casa, mas nós, como força de expressão, podemos dizer que Ele é bem-vindo aqui em nosso meio, não é verdade? Então vamos dar lugar a Ele, vamos dizer que Ele é bem-vindo no 3, 1, 2, 3, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Vamos aplaudir a Ele toda honra, todo louvor e toda glória. Graças a Deus. Poder sentar, queridos irmãos. Deus abençoe em Cristo Jesus. Com muita alegria e carinho, quero apresentar a todos os irmãos, a igreja, nosso querido pastor, que estará ministrando a palavra de Deus para nós daqui a alguns minutos, pastor Paulo Júnior, que é o pastor da igreja Sal da Terra, Ministério Sal da Terra, em Goiânia, né? E também fora do estado, só a nível do estado e fora também, né, pastor? E também está acompanhando com ele o pastor Júlio César, que também faz parte do ministério, dirigente de uma das igrejas, não é isso, pastor? Glória a Deus, muito bem. Eles, como eu, estamos sem esposa, irmãos, né? E não encontro casar sem esposa é meio difícil, né? Parece que ele fica meio desconcertado. Mas, graças a Deus que os irmãos estão aí com as suas respectivas esposas e vão, né, desfrutar melhor, vão aproveitar mais do que nós. Mas o importante é que o Espírito Santo de Deus está aqui, vai usar o pastor Paulo, vai falar conosco de uma forma maravilhosa. Vamos receber esses servos de Deus, irmãos em Cristo, como usa fazer os santos. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida servo de Deus. Deus abençoe o pastor Paulo em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio, viu? Glória a Deus. Pastor Júlio, Deus abençoe. Sinta-se bem. Glória a Jesus. Meus irmãos, então agora nós vamos fazer as apresentações aqui, vamos ser rápido. A irmã, a nossa irmã que mudou aqui, vai cantar o hino depois da apresentação, tá? Sua esposa aí, irmão, tá certo? Glória a Deus. Vamos lá. O irmão do Fernanda Parque, vamos começar com ele. Os irmãos que você convidou aí, irmãos, né? Todos, tenha bondade de estar colocando em pé. Olha aí, tantas pessoas, né? Esses irmãos foi convidado pelo pastor lá do Fernanda Parque, o irmão Carlos. Olha que bênção, né? Merece realmente os nossos aplausos. Vamos aplaudir e louvar a Deus pela vida dele, por esse grande número de irmãos que ele trouxe aqui conosco. O mais demais irmãos aí, que você que trouxe o seu convidado, apresente ele para nós. O pastor Edilei está ali, os irmãos que acompanham, irmão Edilei, está ali os irmãos, aí, graças a Deus, né? Deus abençoe. Vamos aplaudir o irmão Edilei pelos seus convidados também, que Deus abençoe no nome de Jesus. Mais alguns irmãos das congregações, onde estão os irmãos? Glória a Deus. Você que trouxe, está ali o irmão Edgar, né? Também os seus convidados, irmão Edgar, estão aí com você, te acompanhando. Aí, graças a Deus, né? Vamos aplaudi-los. Glória a Deus, graças a Deus. Mais alguém que trouxe um convidado, irmão Adão, trouxe, irmão, lá da sua congregação. Os irmãos trouxeram, alguns dos irmãos, tenha bondade de levantar. Está conosco os pais da irmã Cleidilene, né, um pastor que é presidente do campo no Mato Grosso, né, da Ministério Belém, e ele está aí, Deus abençoe. Muito bem, eu vou apresentá-los aí, são os irmãos convidados. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus, graças a Deus. Podem sentar, Deus abençoe. Tem mais pessoas aí, irmãos? Você que trouxe, a irmã apresentou os delas, aqui, pai da Cleidilene, os seus pais. Tem mais alguém?
possamos receber. Veja ali o irmão, o Zezinho, né, o Gilmar, Deus abençoe, em nome de Jesus, com as suas esposas, irmã Ângela, irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Muito bem. Cadê o seu convidado? Isso. Deus abençoe, viu, por ter trazido, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Mais alguém trouxe convidado aí, irmãos? Apresente ele para que nós possamos receber. Muito bem, irmão, tá? Presente aí. Está ali, né, irmão lá da Calcilândia. Deus abençoe, irmão Sebastião, pelo seu convidado. Tem mais alguém? Muito bem, os irmãos aqui também, né? A irmã trouxe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem mais alguém? Muito bem, está ali o irmão Vicente e os demais irmãos. Glória a Deus. Aí, irmão Vicente, muito bem. Aí, se todos trabalhando, as bênçãos virão, né? Se cada um fizer assim, convidar um e outro, né, irmão? Logo nós estamos com a igreja cheia aí. Tem mais alguém que trouxe os seus convidados? Glória a Deus. Muito bem. Parece que a irmã Aparecida tinha mostrado ali, levantado. Muito bem. Isso. Certinho. Está ali os convidados da irmã. Deus abençoe. Muito bem. Deus abençoe. Poder sentar. Vamos receber os nossos amados irmãos, como usa fazer os santos. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses servos de Deus. Que Deus abençoe a todos e sinta-se bem em nosso meio. Vamos ouvir uma palavra de saudação pelo pastor Júlio César. Aqui uma rápida palavra, que o tempo é pouco. Em seguida, a irmã Charlene vai estar louvando o Senhor com o hino, o hino introdutório da mensagem da palavra de Deus, que vamos passar para o pastor Paulo. Amém? Glória a Deus. Pastor Júlio, com a oportunidade. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém. A paz do Senhor a todos. Queridos, é um privilégio estar com os irmãos aqui esta noite, conhecendo essa igreja querida. O Eliseu, meu cunhado, a Patrícia, sempre me coloca a par das grandes coisas que o Senhor está fazendo no meio dos irmãos. E hoje nós estamos aqui, viemos aqui para aprender a palavra de Deus. Temos certeza que o Senhor falará ao nosso coração, que a nossa vida, a vida de cada um de nós será grandemente edificada, né? Para que possamos, como já foi dito aqui hoje, né? Sermos transformados pela palavra de Deus, para que possamos transmitir e revelar a glória de Deus, principalmente no casamento, né? O IBGE recentemente lançou uma estatística dizendo que o número de divórcio no Brasil, ele é alto, né? E que no meio evangélico, o número de divórcio não faz, as estatísticas, os números não é diferente do mundo das pessoas que não são evangélicas, para vergonha nossa, né? Ou seja, não importa se você é cristão ou não cristão, o índice de divórcio é o mesmo. Isso é uma vergonha, né? Nós estamos vendo que a igreja está falhando nesta área, porque aquilo que deveria ser assim um modelo, para ser um modelo, a igreja tem que ser um modelo em todas as áreas. E no que tange aqui hoje específico ao casamento, a igreja é luz, a igreja é farol. O meu casamento, o seu casamento, a nossa relação com a nossa esposa, a forma como nós nos relacionamos com a esposa e com os filhos, deve servir de inspiração para aqueles que não conhecem Jesus, para que, vendo como nós nos relacionamos em família, eles também possam desejar servir o Deus que nós servimos. No entanto, o que nós temos visto é que muitos cristãos estão buscando os seus direitos, buscando aí a felicidade, estão em busca da felicidade, e para ganhar a felicidade, se for necessário, eles divorciam, abandonam sua casa, abandonam seus filhos. Infelizmente, para a vergonha nossa, quando o IBGE trouxe essa estatística, que está acessível lá, você pode acessar o portal do IBGE, você vai ver que não há diferença, e que realmente atitudes como essa, que promovido por esse culto da família, esse culto de casais, realmente você possa vir, trazer seu convidado, e realmente aprender de Deus, para que você seja luz, para que você realmente, acima de tudo, pregue o Evangelho através do seu testemunho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém.
Glória a Deus. Irmã Charlene, louvar o Senhor com o hino. Vamos aqui ganhar tempo, minha filha, para que nós possamos já passar para o pastor Paulo Júnior, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu não vim preparada, porque eu não imaginei que eu ia ganhar a oportunidade. Mas nós temos que louvar o Senhor, né? Não podemos rejeitar a oportunidade que vem a nós para adorar o nome do Senhor. Eu queria, eu estava me lembrando, rapidinho, pastor, eu estava me lembrando de uma visão que eu tive. Não foi um sonho, porque eu não estava dormindo. Quando a gente está quase dormindo, eu estava meio dormindo, meio acordada. E Deus me mostrou, eu tive uma visão de uma mulher. Essa mulher aparecia para mim numa sala, e eu estava sozinha, e eu sentia a presença do inimigo ali naquele momento. E aí eu falava, não, eu vou sair dessa sala. Na hora que eu ia subindo, tinha uma escada, e essa mulher aparecia nessa escada, aparecia como um vulto, uma fumaça, e aí de repente se transformava numa mulher da novela Rede Globo. E aí eu dizia para ela assim, sai da minha frente, você não é real. Ela dizia para mim, você que pensa que eu não sou real. Falava, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que traz discórdia, eu sou aquele que traz briga, aquele que traz ira, e foi falando um monte de coisa. Naquele momento, irmão, na hora que eu acordei, eu fui pensar, a gente deixa tanta coisa errada entrar dentro da nossa casa, entrar dentro do nosso lar, a nossa família, nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, tenho um rapazinho já, e a gente tem que vigiar muito nisso. A gente deixa muita coisa errada, irmãos, através da televisão, não é verdade? Principalmente a Rede Globo. Vamos vigiar no que os nossos filhos assistem, no que nós assistimos também. Amém? Glória a Deus. Vou louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Deus, Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, oh, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, vai minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Paulo Júnior, com oportunidade. Glória a Deus. Oremos, toda a igreja, estenda as suas mãos em direção ao pastor, vamos estar intercedendo por ele, para que Deus possa usá-lo como instrumento aqui nessa noite. Oremos, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, para poder aprender mais uma vez a Tua Palavra, receber mais do Teu Espírito, através do Teu Filho. Senhor, ser servido em falar conosco, usando o Teu servo, nessa noite. Aqui estamos para aprender, ó Deus, a Tua Palavra, com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Ser conosco, tenha liberdade, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus, aleluia. Pode se sentar, amado, privilégio estar aqui com os irmãos, e até é bom eu também explicar, eu sempre gosto de explicar isso, porque às vezes assim, acaba funcionando na vida de muita gente como um mau testemunho, né? Às vezes os irmãos pedem para o pessoal ficar de pé, para cantar e tal, eu tenho problema nos dois joelhos, não posso ficar muito tempo em pé, então como agora nos próximos minutos eu vou ficar em pé, vocês vão ficar sentados, então eu troquei. Na hora que estava todo mundo em pé, eu me permiti ficar um pouco sentado para poder aguentar esse tempo aqui agora, tá bom, amados? Amém. Conto com a compreensão dos irmãos. Graças a Deus. Mas é uma alegria estar aqui, é um privilégio para minha casa, para minha família, estar com os irmãos, né, e ter sido honrado com esse convite, com esse voto de confiança, e no coração dos irmãos, a minha oração é que Deus realmente use a nossa vida para servi-los. Nosso empenho está aqui, é servir, é de que de alguma forma aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, ministrado à nossa vida, possa ser para a edificação, para o fortalecimento, para o desenvolvimento da sua fé, da nossa fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele usa uma expressão que é uma expressão forte no meu coração também. Ele fala: irmãos, eu quero muito estar com vocês, para que a gente possa compartilhar algum dom, e é isso que acontece quando os irmãos estão reunidos. Cada um tem um dom, como está acontecendo até aqui, e cada um vai trazendo o seu dom, e a gente compartilha isso. E de alguma forma a gente possa cooperar na edificação um do outro, através do exercício de uma fé mútua. Eu creio que uma das coisas que está acontecendo com a igreja é, às vezes, a gente perder esse sentido do caráter mútuo da fé.
E a fé só é fé quando ela é para a relação. A fé só é fé quando ela pretende a edificação do outro e não a minha própria edificação. Então, aquilo que pretende minha própria edificação é devoção. E às vezes eu sou muito devoto e eu tenho uma devoção religiosa muito grande na expectativa de que Deus me abençoe. Isso não é fé. Fé é quando eu tenho uma convicção tal do amor de Deus e do propósito na minha vida, que eu coloco essa fé a serviço dos irmãos e não uso a minha fé para atender meu próprio interesse ou meu próprio desejo. Amém, amados? Então, quando a gente coloca essa fé a serviço uns dos outros, então realmente vai haver edificação, porque esse é o caráter e a natureza da fé. E é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui também essa noite. Apesar de ser um encontro de casais, para casais, a gente quer estar falando aqui sobre família, sobre o conceito de família, sobre o entendimento de família, algo que serve não só para a sua relação conjugal, para a sua relação marido e mulher, mas serve para todas as nossas relações. Serve para a relação de pai e filho, serve para a relação de sogro e genro, de sogra e nora, glória a Deus, amado. Sempre são relações aí, às vezes, meio complicadas. Então, a gente quer falar sobre família, e não apenas sobre casamento. Entender o que Deus estava querendo nos ensinar a respeito de família, quando Ele instituiu o casamento. Então, o casamento não é um fim em si mesmo. Então, a bênção de Deus não é para que o casamento seja alguma coisa agradável. A bênção de Deus é para que o casamento cumpra o seu propósito num âmbito maior, de que é gerar uma família, gerar uma consciência de relação e de família. Amém? Então isso afeta a igreja, afeta a nossa relação com os irmãos, aquilo que a gente quer compartilhar aqui essa noite, falando um pouco sobre casamento, mas sempre entendendo isso num âmbito maior. Eu queria convidar os irmãos a que abrissem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Até a última vez que eu estive aqui em Itaberaí, compartilhando com irmãos em outra congregação, a gente compartilhou sobre o mesmo texto, né? Mateus, no capítulo 6. Mas hoje a gente quer usar esse mesmo texto para abordar um outro aspecto, ainda que a gente vai mencionar algumas coisas em comum, mas a gente quer discernir a partir desse texto aqui algo de Deus na nossa vida. Vamos ficar de pé, como é o costume dos irmãos, para a gente poder ler a palavra de Deus juntos aqui. Então, aqui em Mateus, no capítulo 6, diz assim, a partir do verso 5: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, que pensam que de tanto falar serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, pois vosso Pai sabe do que vocês necessitam, antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Esse texto aqui está dizendo para nós como é que deve ser a nossa vida de oração na presença do nosso Pai. O que deve ser a nossa constante oração. Então Jesus, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Jesus não está nos ensinando uma oração. Jesus está nos ensinando como orar. Como é que nós podemos viver uma vida de oração? E como é que essa vida de oração vai afetar o nosso entendimento, o nosso coração e, consequentemente, as nossas relações. Então, ele está dizendo que uma vida de oração, deixa Deus ministrar o seu coração aqui, porque a gente inverteu isso, viu, amados? A gente inverteu isso.
A gente está começando a pensar que vida de oração é para que Deus faça a nossa vontade. Então, quanto mais eu orar, mais crédito eu tenho diante de Deus para que Ele faça a minha vontade. Então, tem gente achando aí que de tanto ele orar, Deus vai acabar se convencendo de que essa pessoa merece ser atendida por Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, cuidado para que você não transforme a sua vida de oração numa coisa hipócrita e religiosa. Hipocrisia por quê? Porque você pode ser levado a pensar que de tanto você orar, Deus vai reconhecer seus méritos. Então Jesus já diz logo: oração não é para que Deus te reconheça. Oração não é para que Deus reconheça seu esforço, reconheça seu valor. Isso é hipocrisia. Então não seja como quem? Não seja como os hipócritas, que gostam de quê? De aparecer. O que é um hipócrita? É um cara que vive de aparência. E como é que eu posso viver uma vida de oração hipócrita? Eu posso começar a achar que Deus me valoriza por aquilo que eu faço e por aquilo que eu aparento ser. E, na verdade, Deus conhece o meu coração. Então, se o meu motivo de oração é para convencer Deus de que, de alguma forma, eu mereço que Ele me atenda, a minha motivação está errada, porque eu não estou procurando uma vida de oração para ter uma relação com Deus. Eu estou tendo uma vida de oração exclusivamente por interesse. E ter uma relação com Deus exclusivamente por interesse é hipocrisia religiosa. E Deus está dizendo também outra coisa, fala: cuidado para que você não tenha uma vida de oração fruto de ignorância, fruto de falta de discernimento espiritual. Não vai viver uma vida de oração pensando que Deus tem que ser convencido a respeito de qual é a sua verdadeira necessidade, como se Ele não soubesse. Então não fica lá insistindo como se Deus já não soubesse de antemão exatamente aquilo que a gente precisa. Deixa Deus ministrar algo muito forte ao seu coração aqui nessa noite, amado. Quem dá para a gente o que a gente quer é Satanás. Deus só dá para a gente o que a gente precisa. Glória a Deus, irmão. Amém? Vou falar bem devagar, irmão. Quem está interessado em dar para a gente o que a gente quer é Satanás. Porque Deus está compromissado em dar para nós o que a gente precisa. Glória a Deus. E não satisfazer os desejos da nossa carne, nossas carências, nossos apetites. Então, quem se relaciona com Deus achando que de tanto insistir Deus vai mudar de ideia, que tem gente achando que o problema de Deus é que Ele não é convertido. Convertido é a gente. Deus só é poderoso, mas convertido Ele não é. Mas de tanta gente rezar, a gente vai converter Deus de modo que Ele saiba usar bem o poder que Ele tem. Porque parece que Deus não está sabendo como é que Ele usa o poder dele, mas a gente vai orientar Ele direitinho, no final da nossa oração Ele vai acabar sabendo o que fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Muitas vezes a gente começa os cultos, amados, como se a única parte não convertida do culto fosse Deus. Deus é só poderoso, mas Ele não é convertido. Aí a gente começa o culto de gente convertida e Deus entra depois. A gente começa um culto como se Deus chegasse depois do culto. Alguém está entendendo o que eu estou falando? A gente faz um bom culto e no final de um bom culto Deus aparece e faz o que tem que fazer. Porque se converteu. Então fica parecendo que a gente começa o culto e o culto atrai Deus. Não, amados. Quem começa o culto é Deus e Ele nos atrai. Então eu tenho que ser atraído pela presença dEle e não Ele atraído pela nossa presença. Quem está entendendo isso aqui, amor? Porque quem começa o culto pensando em atrair Deus é ignorante a respeito de quem Deus é. O culto tem que começar pela convicção que nós temos de quem Deus é e não pela expectativa que nós temos de quem nós gostaríamos que Ele fosse. Amém, amados? Então nós nos reunimos em torno de Deus e não Deus que aparece no nosso meio. A nossa comunhão é promovida pelo conhecimento de Deus e não a presença de Deus que é promovida pelo nosso culto. Como Deus se convertesse depois. Se Ele gostar do culto, Ele vem. Se Ele não gostar do culto, Ele não vem. Mas aí a gente vai cantar tudo que Ele gosta, vai rezar tudo que Ele quer, no final Ele aparece para fazer o que a gente precisa. Não é isso, amados.
Isso é ignorância. E achar que eu vou merecer algum favor de Deus é hipocrisia, é viver de aparência. Deus está olhando para o nosso coração, para os nossos motivos. Amém, mano? Deus não está olhando para as nossas práticas, Deus está olhando para os nossos motivos. Deus olha o nosso coração. Por isso que quando Jesus está falando de vida de oração, Ele diz assim, olha, entra lá no teu quarto. Que quarto é esse, amado? É a intimidade do meu coração. Entra lá no mais profundo da sua vida, da sua alma, né? Entra lá no seu lugar íntimo e vai conversar com Deus, e vai conhecer Deus pela sua natureza, pelo seu caráter. Vai viver uma vida de oração no sentido de que Deus realize através de você a sua vontade. Então, vida de oração é para que o final de tudo, do final de uma vida de oração, Deus não faça o que eu quero, eu faço o que Ele quer. A oração, amados, é para que no final a nossa fé alcance o seu verdadeiro objetivo. E o objetivo da fé não é me capacitar a receber de Deus aquilo que eu quero que Ele faça. O povo hoje está usando a fé para obrigar Deus a fazer o que a gente quer. Não, amados, a fé é para nos capacitar a fazer o que Deus planejou. A fé é para que eu consiga fazer os sacrifícios necessários na minha vida, de modo que a vontade de Deus se cumpra. A fé é para que eu consiga viver uma vida que às vezes eu não gostaria de estar vivendo, ou eu não escolheria viver aquela vida. Mas agora que eu sou movido de fé, eu consigo viver aquela vida para no final dela cumprir a vontade eterna de Deus. Então, deixa Deus ministrar no seu coração, amado. Então, a fé não é para que Deus me dê o cônjuge que eu quero. A fé é para que eu consiga entregar para o casamento a pessoa que eu possa entregar. Então, a fé não é para que o outro seja o que eu quero que ele seja, mano. A fé é para que eu seja para o outro a pessoa que eu preciso ser e posso ser. A fé não é para que o outro mude a meu favor, a fé é para que eu me transforme em favor do outro. Glória a Deus, irmão. Amém, irmão? Aleluia. A fé é para que a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo o quê? Uma vida de oração, de modo que a vontade de Deus que foi estabelecida nos céus se realize aonde, amado? Na terra. Presta atenção. Você consegue perceber isso? A oração é para aquilo que está estabelecido nos céus, se faça na terra. Sabe como é que a gente está orando? Para que aquilo que nós estabelecemos na terra, seja feito nos céus. Ô Deus, nós resolvemos um negócio aqui na terra, dá para o Senhor concordar com isso aí nos céus? Não, meu irmão. Está tudo errado. Ô Deus, o que o Senhor resolveu aí na eternidade? E é isso que nós vamos fazer aqui agora na terra. Amém, amado? Nós estamos projetando a nossa fé para os céus, amado. E a nossa fé não é para o céu, a nossa fé é para viver na terra. Amém? A nossa fé é para que a gente consiga viver uma vida na terra, que a gente consiga encarnar, materializar, revelar de maneira visível algo que estava invisível nos céus. Então, há uma realidade invisível nos céus que nós, como família de Deus, conseguimos materializar na terra, porque nós vivemos uma vida de fé e oração e compromisso com Deus. Aleluia! Amém? Então, é isso que Jesus está dizendo. Então, olha, Deus, nós estamos aqui, o reino é do Senhor, a vontade é do Senhor, o propósito é do Senhor. Então, nós temos um Senhor e agora é o seguinte, a nossa oração, a nossa vida aqui, faça-se na terra, conforme já foi estabelecido nos céus. Aí, para eu entender isso em relação à nossa vida familiar, qual é a vontade de Deus, amado? A vontade de Deus manifesta na eternidade, o que Deus revelou na eternidade, está lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus conversando lá no conselho da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, amados? Eles resolveram criar, eles resolveram gerar, eles resolveram produzir uma expressão visível de quem eles são. Aí primeiro eles foram preparando o cenário, foram preparando os luminares, os céus, a terra, foram criando tudo, encheram, plantaram um jardim, puseram água, eles criaram todo o ambiente necessário para finalmente colocar dentro desse ambiente que nós chamamos de terra, e aí você pode entender terra como todo o universo criado, né? Não é só terra no sentido planeta Terra, mas é terra no sentido de realidade criada, mundo materializado. E aí no meio disso tudo, Deus vai colocar lá
alguém que possa manifestar, expressar, encarnar, testemunhar, revelar aquilo que são as virtudes invisíveis de Deus. Então Pedro fala sobre isso. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdócio real, nós somos o povo de Deus. A fim de quê? Por que Deus criou a gente? Para que Ele pudesse manifestar, encarnar, materializar, tornar visível, comunicar, testemunhar, transmitir as virtudes dele de forma visível, compreensível. Então, houve um desejo de Deus de sair de dentro dele, criar um testemunho, criar um ambiente, uma família, um povo que pudesse comungar, desfrutar, materializar, vivenciar, experimentar suas virtudes. Então, esse é o propósito eterno de Deus. Então, o propósito eterno de Deus, a gente não tem que complicar muito não, amado. Qual é a vontade eterna de Deus? Qual é a vontade que está lá no céu? A vontade, seja feita na terra a sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Criar uma família, um povo com quem ele convivesse, um povo que desfrutasse da sua semelhança, uma família. Deus teve vontade de família. Glória a Deus, amados. Então, Deus desejou uma relação. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. Voltando lá para Gênesis, então, nós entendemos isso. Que nesse cenário todo, até a criação do homem, a gente não entendia direito qual era a vontade de Deus. Nós entendíamos qual era o poder de Deus. Deus vai criando todas as coisas e diz, haja isso, haja aquilo outro. Mas a hora que o cenário está pronto, todo o ambiente, né, as condições estão prontas para receber aquilo que de fato é a vontade eterna de Deus, então Deus revela um diálogo. Até então a gente não tinha visto Deus conversando. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Deus já apareceu fazendo, haja isso, haja aquilo, e ninguém sabia direito quem ele é, como é que ele é, o que ele está pensando. Deus está fazendo. Então nós estamos vendo o seu poder, mas de repente, Deus está conversando, Ele está revelando o seu pensamento, Ele está revelando a sua vontade. Qual é a primeira manifestação da vontade de Deus? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus está querendo produzir, gerar, criar alguém que tenha a natureza dele, que comungue, que participe, que partilhe quem ele é. Deus está em busca de relacionamento. E ao fazer isso, ele está mostrando que ele é um Deus relacional, porque parece que ele está conversando com mais alguém. Ele não está assim, acho que vou fazer. Gostaria de fazer, farei. Não, amado, como é que é a primeira expressão de uma vontade manifesta de Deus? Façamos. Então isso é uma conversa relacional. Então quando Deus começa a mostrar a sua vontade, Ele já começa mostrando que Ele é um ser o quê? Que vive numa relação, Ele não é um indivíduo. Ele não optou pela individualidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando Deus está falando que Ele vai produzir uma imagem de quem Ele é, que Ele quer se dar a conhecer, Ele já mostra para nós que Ele é alguém relacional. Ele não é um ser individual. Ele não é um Deus indivíduo. Ele é um Deus pessoa. Alguém está entendendo o que eu estou falando, amado? Deus estabeleceu para si uma relação. Agora eu posso entender melhor. Quando Deus diz assim, não é bom que o homem seja só. Deixa Deus ministrar o seu coração, porque a gente tem a ideia equivocada de que Deus fez uma coisa, viu que não deu certo e saiu para corrigir. É por isso que muitas vezes a gente acha que a mulher foi uma coisa improvisada por Deus para corrigir um trem que ele tinha feito e que não ficou bem feito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fica parecendo que Deus fez o homem, aí aquilo não está dando certo direito, aí ele vai lá, improvisa uma mulher. Não fica essa sensação? De que estava sendo feito de um jeito, e Deus veio lá e corrigiu o que estava feito? Não, mas é porque quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes. Mas a narrativa da criação, ela é progressiva. Deus diz assim, façamos, isso revela uma
vontade, uma intenção, um propósito. Aí Deus diz assim: façamos o homem, artigo singular definido. Então agora Deus está dizendo: eu vou fazer o homem, eu vou fazer o ser humano. Logo na sequência diz assim: então Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então esse homem que Deus disse que faria, e que deveriam ser uma expressão de quem ele é, e portanto, sendo uma expressão de quem ele é, esse homem deveria ser um ser relacional, já que o Deus que disse que vai fazer esse homem é um Deus façamos e não um Deus farei, é um Deus relação, pessoa, e não um Deus indivíduo. Então, para ser alguém que tem a semelhança de Deus, tem que ser um ser relacional. Por isso o homem já foi criado. Eu estou aqui pensando como engenheiro, que é a minha formação. Então Deus diz assim: vou fazer um prédio. Aí ele cria o prédio. Quando é que ele cria o prédio? Quando ele vai lá e diz como é que o prédio tem que ser. Então o homem, desde o momento em que ele foi criado um ser relacional. O homem já foi criado macho e fêmea. A pessoa humana já foi criada numa relação homem e mulher. A mulher não foi criada depois, ela foi criada simultaneamente, no mesmo momento, na criação. Então Deus disse: façamos. A ideia, a vontade. Aí vem a determinação de como é que esse homem vai ser. Então o homem já foi criado o quê? Macho e fêmea. Lá no versículo seguinte, que Deus diz assim: então Deus formou. Então agora Deus está começando a pôr em execução o que já está o quê? Criado. Criado, segundo ele disse que faria. Então Deus revelou a sua intenção e vontade: façamos. Aí ele criou. Criou como? Já criou homem e mulher. Uma só pessoa. Tanto que lá em Gênesis, no capítulo 5, diz que quando Deus os criou, os chamou de Adão. Então a mulher só passou a ter nome próprio depois do pecado. O homem só passou a ser indivíduo depois do pecado. Antes do pecado, o homem era uma pessoa. Então o ser humano não foi criado um indivíduo. E depois um segundo indivíduo. O ser humano, desde a sua criação, foi criado uma relação. Porque o que revela a semelhança de Deus não é o indivíduo. O que revela a semelhança de Deus é a nossa relação. Por isso que individualmente eu nunca vou ser capaz de revelar quem Deus é. Porque Deus não habita um indivíduo. A gente costuma dizer assim: nós somos templo do Espírito Santo. E aí eu começo a achar que individualmente eu posso ser templo do Espírito Santo. Não, amados, individualmente eu sou uma pedra do templo, mas o templo do Espírito é a nossa comunhão e não a minha individualidade. Deus não se revela através da minha individualidade. Sozinho eu nunca vou conseguir revelar quem Deus é. Sozinho eu posso, quando muito, revelar o que Deus pode. Sozinho eu posso revelar o poder de Deus, mas não consigo revelar a sua natureza, porque a natureza de Deus só se revela na relação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque Ele não é o Deus farei, Ele é o Deus façamos. Agora você entende por que Deus, ao criar o homem, criou uma relação. Na hora de formar, já é a terceira etapa. Aí quando foi executar, não quando ele criou, agora quando ele vai executar, ele executa primeiro o homem. E aí eu estou falando lá do homem macho. Para deixar esse homem viver um tempo que, amados? Sozinho. Não para Deus testar para ver se isso ia funcionar sozinho, mas para o próprio homem entender que não é bom ser sozinho. Olha, amado, sabe o que a Bíblia está dizendo lá? Que você pode ter Deus. Como é que Deus fala não é bom que o homem seja só, sendo que ele tinha Deus? O homem estava sozinho, amado? O que Deus está chamando de ser só? Se o homem podia ter Deus, se podia ter os animais, se podia ter toda a comida e todo o poder que ele quisesse, o homem já dominava sobre tudo e todos, dominava sobre a criação, o homem podia ter um cachorrinho de estimação,
Afinal de contas, o cachorro deveria, depois de muitos anos, a ser o melhor amigo do homem. Então, o homem não estava sozinho, tinha os cachorros, tudo que ele queria. O homem podia ter um crocodilo como pet. Um elefante, da ordem lá, conversar com as girafas, falava com todo mundo. Então, qual era o problema de solidão do homem? Falta de Deus? Olha o tanto que isso é grave. Falta de uma relação igual. Então, Deus deixa esse homem caminhar sozinho para a criação, não para Deus avaliar se isso vai funcionar ou não, mas para o homem entender que ele pode ter todo o poder que ele tiver, ele pode desfrutar de Deus o quanto ele quiser, que ele nunca saberá qual é de fato a vontade de Deus para a sua vida, a vontade eterna, até que ele viva uma relação como pessoa. Até que ele entenda um outro, até que ele ame um outro, até que ele veja a vida na relação com o outro que não seja ele mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E esse outro não pode ser um estranho. Esse outro tem que ser alguém da sua própria natureza, um igual. Por isso que quando Deus vai fazer uma relação para o homem, não cria uma mulher lá da mesma fonte de barro. Então, por que Deus criou a mulher a partir do homem? Por que Deus não foi lá naquela mesma jazida de barro lá e não fez uma mulher do mesmo barro que ele tinha feito? Acabou o barro? Ia ter que mexer na forma? Não, mano, por que a mulher tinha que sair de dentro do homem? Porque isso era uma relação com alguém que expressa de maneira distinta a mesma natureza que eu. Então isso é que é a relação. Não é a consciência de um outro estranho, mas é a consciência de um outro diferente, porém igual. Amém, amados? Essa consciência de pessoa, essa consciência de pertencermos um ao outro, a consciência de nós nos reconhecermos uns nos outros. Então, através dessa relação do homem com a mulher, Deus queria gerar uma consciência de quê, amado? De família, de comunhão. A ideia, o entendimento que nós somos todos o quê? Irmãos, que essa é a vontade de Deus, a construção da consciência da pessoa e não da satisfação do indivíduo. Deixa Deus ministrar o seu coração. A bênção não é para satisfazer o indivíduo. A bênção é para contemplar a relação. Então Deus não me abençoa para que o indivíduo fique satisfeito com a bênção. Deus me abençoa para que eu tenha recursos, amado, de abençoar a relação. Para que eu cresça como pessoa e não como indivíduo. Por isso que o que Deus queria para mim não é o casamento que satisfaz o indivíduo, mas a relação que gera uma família. Por isso, assim que Deus abençoou uma relação, disse para essa relação: sejam frutíferos e encham a terra. Encham a terra de quê, amados? De pessoas e não de indivíduos. Encham a terra de gente que tenha consciência da importância da relação e não da importância do indivíduo. Por que muitos casamentos... Deixa Deus ministrar o seu coração. Por que muitos casamentos fracassam? Porque eu vou te explicar uma coisa. O casamento em si, o casamento como fim, o casamento como projeto de vida... Se você tem como projeto de vida casar, vou te explicar uma coisa. Isso nunca vai dar certo. Porque casamento não é fim, casamento é meio. Casamento é para que eu forme, eu desenvolva uma consciência de quê? De relação, de pessoa. O casamento é para que eu me liberte da escravidão da individualidade. O casamento é para que eu comece a aprender a importância de oferecer a minha vida em favor de uma relação. E isso gera em mim uma consciência de família. Por que muitos casamentos fracassam? Porque eles nunca se transformam em família. Porque o casamento em si é uma relação de dois solteiros. O casamento, se ele ficar só no casamento, ele é uma relação negociada de dois solteiros. É uma relação comercial em que um está querendo se satisfazer através do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado?
Então fica uma relação negociada. Ó, eu te abençoo e você me abençoa, tá certo? E se você não me abençoar, eu também não te abençoo. Então isso fica uma relação de solteiro. Não, amado, o casamento não é para que você negocie a sua felicidade. Casamento, deixa Deus ministrar o seu coração. Casamento não é para te fazer feliz. Fala bem devagarzinho. Casamento não é para fazer você feliz. Casamento é para você aprender a sofrer num ambiente seguro. Casamento é para você sofrer pelo motivo correto, em favor de gerar uma família, uma consciência de família. Então Deus não prometeu casamento, mas Deus prometeu família. O que cura a gente da solidão não é achar um par com quem eu negocie minha felicidade. Achar um bom casamento não vai fazer você ser curado. A não ser que você encontre no casamento uma relação que te liberte da sua individualidade em favor do que, amado? Da família. Porque finalmente, através do casamento, eu aprendo a viver em comunhão. Então eu não quero alguém para me fazer feliz, porque quem está se casando para ser feliz, está confessando que é o quê? Infeliz, ele está casando para ser feliz. Então ele é infeliz. Aí o outro também está casando para ser feliz. Então pensa o que vai ser a combinação de dois infelizes. É um abismo chamado outro abismo, ao sabor das suas carências. Então é por isso que tem casamento que só vai para o fundo, porque é uma relação negociada de dois solteiros insatisfeitos, rezando para ser o quê? Feliz. Então ele não está procurando um casamento, ele está procurando um organismo sadio para ele poder parasitar. Esse cara, ele não é uma pessoa, ele é um parasita, ele é um vampiro, que usa a religião para vampirizar um ser sadio. Então ele quer alguém para ele quer alguém sadio para curar a doença dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que cura o homem da solidão? Deus faz com que o homem solitário viva em família, não que encontra casamento. Não é mesmo? Então, o que vai curar você da solidão é encontrar uma relação que liberte você da individualidade e gere, através dessa relação, uma consciência de quê? De família, que daqui para frente você nunca mais pense em viver para quem? Para si mesmo. Porque o casamento foi a sua porta de entrada para uma consciência de quê? De família. Você entendeu qual era a vontade, o quê? Qual era a vontade eterna de Deus? Que os irmãos vivam em comunhão, amados. Então a vontade eterna de Deus era gerar uma grande o quê? Família, comunhão. Tanto que o que ele prometeu para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas o quê? Não escutei. Em ti serão benditas todas o quê? Famílias. Ora, amados, se Deus tivesse dito para Abraão, em ti serão benditos todos os indivíduos, ele teria incluído as famílias. Mas quando Deus disse, em ti serão benditas as famílias, ele excluiu os indivíduos. Se Deus tivesse dito que abençoaria os indivíduos, as famílias estariam incluídas. Mas quando Deus disse que abençoaria as famílias, ele excluiu o que, amados? Então lá está dito que não tem jeito de experimentar de fato qual é a bênção de Deus se não viver em. Porque o que liberta a gente da solidão é viver em. E o casamento é um instrumento de Deus para nos apresentar para a família. Por isso que quando Deus abençoa o casamento é para gerar uma família. Para que daqui para frente eu não viva mais. Então por que muito casamento não está funcionando? Porque eu estou querendo o casamento para abençoar quem? Fala, irmão. O indivíduo. Então eu estou usando a relação para abençoar o indivíduo e não o indivíduo para abençoar a relação. Então, se você está querendo uma relação que abençoe o indivíduo, você nunca vai entender qual é a vontade eterna de Deus para a sua vida. Mas se você quiser entender como é que Deus vai sacrificar o indivíduo em favor da relação, então você vai saber qual é a vontade eterna de Deus para a sua vida. Então, o casamento não é para que eu sacrifique alguém em favor da minha felicidade. O casamento é para que eu aprenda agora a sacrificar a mim mesmo em favor da relação.
Porque até Deus sentiu falta da relação, porque quando Deus está dizendo o seguinte, não é bom que o homem viva só, Deus está confessando um pensamento dele, pessoal. Nem Deus, sendo Deus, gostou de viver o quê? Fala, irmão. Sozinho. Então, a individualidade, a solidão é uma coisa que não serviu nem para Deus, que tem todo o poder e é muito bem resolvida, mas Deus é muito bem resolvido. Ele é todo poderoso, Ele é omnipotente, é onisciente e onipresente. Não falta poder, não falta conhecimento e não falta saber de tudo, amado. No entanto, Deus entendeu que não era bom ser o quê? Sozinho. Deus sentiu falta de quê, amado? Se é que a gente pode usar esse eufemismo, porque isso é uma figura de linguagem. Se é que Deus sentiu falta de alguma coisa, se é possível, um Deus todo-poderoso, onisciente, sentir falta de alguma coisa, a única coisa que Deus não tinha era o quê? Tendo tudo, Deus não tinha o quê? Pode falar, irmão, não é pecado, não. Família, tanto que Ele quis gerar o quê? Um filho, um povo. E um filho que não fosse indivíduo, mas um filho que fosse uma relação, porque o Filho de Deus não é Jesus, o Filho de Deus é Cristo. E Cristo não é o indivíduo Jesus, Cristo é a pessoa, Jesus e a igreja. Então, quando Deus gerou Cristo, já gerou Ele com a sua mulher. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, meu irmão. Exatamente como ele... Então, agora você está entendendo a figura de Adão. Ao ser criado, ele já foi criado homem e mulher. Mas ao ser formado, ele foi formado primeiro o homem e depois a mulher. Então, a mulher já estava criada onde? Dentro do homem. Ela só apareceu depois, mas já estava criada lá. E a igreja, amados, já estava criada em Jesus. Apareceu depois, mas foi criada lá. Então, quando Deus gerou um filho, esse filho já era Jesus com todos os seus irmãos. Por isso que Paulo diz, nós fomos criados, gerados em Cristo Jesus, segundo a sua vontade. Então, o que é a vontade eterna de Deus? Senão que a gente viva como família. E aí eu tenho que entender que o meu casamento serve para a relação, e não a relação que serve para me dar o casamento que eu quero. Meu casamento não pode ser escravo dos apetites do meu indivíduo. Mas o meu indivíduo tem que ser crucificado em favor dessa relação que vai me apresentar para a família. De modo que daqui para frente eu passo a ser um homem de família. Glória a Deus, amado. Então eu não quero uma igreja que me faça feliz. Glória a Deus, amado. Aleluia, pastor. Então a igreja não é uma comunidade que tem que ter compromisso coletivo com a satisfação individual. Por que tem muito crente infeliz, deprimido, insatisfeito, pulando de galho em galho? Porque ele quer uma comunidade que o satisfaça. Achei uma igreja boa. Boa para quem? Para mim. Então você achou a congregação do Satanás, amado. Então você está na sinagoga dos demônios. Porque a igreja não é a comunidade que satisfaz o indivíduo, amado. A igreja é a comunidade onde o indivíduo se sacrifica em favor do endereço comum. Glória a Deus, irmão. Amém. Então é por isso que Jesus está nos ensinando a orar. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu ganhe essa consciência de quê? De comunhão. Que ao orar, eu ore nosso, não ore meu. Amém? É nosso Pai, nossa família, nosso casamento. Então eu estou ali orando, entendendo em que o meu indivíduo tem que ser sacrificado em favor do bem da família. Como é que Deus pode usar a minha vida para que esse núcleo relacional que começa a partir do meu casamento, da minha família, da igreja, como é que esse núcleo, como é que essa semente de entendimento relacional vai agora ser bênção para todas as famílias da terra? Quem quer isso aqui, amado? Aleluia, amado? Então, a minha vida de oração agora é para que a vontade do indivíduo não seja feita. O que Tiago diz para nós? Tiago diz assim, sabe de onde vêm os divórcios? Sabe de onde vem o litígio? Sabe de onde vêm as guerras que existem hoje? Vou te falar uma coisa, presta atenção. Sabe de onde vêm as guerras,
os litígios, as violências, não é da falta de oração. O povo acha que essa confusão toda, divórcio, bagunça, não. Tiago está dizendo que essa guerra, esse conflito, essa violência toda que é cometida entre as pessoas, não é por falta de oração, é porque quando as pessoas estão orando, elas estão orando para que as suas vontades particulares sejam satisfeitas. E aí uma pessoa que ora muito e reza muito para que a vontade dela seja satisfeita, ela se acha no direito de prevalecer sobre o outro, porque ela se tornou alguém religiosa, ela está fazendo a coisa certa. Então, se o outro está fazendo a coisa errada, porque não ora, e eu estou fazendo a coisa certa, porque oro, então eu mereço mais do que o outro. Quem está entendendo o que eu estou falando, amado? E aí eu não tenho respeito pela relação. Eu só tenho respeito por mim, que estou fazendo a coisa certa. E aí eu não tenho dificuldade, ao fim das minhas orações, mandar minha mulher para o inferno se ela não se converter a mim. Porque bom sou eu, que oro. E ela é do Satanás, então, se ela não se converter a mim, Deus vai mandar ela para o inferno e vai levar eu para o céu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É daí que vem as guerras. As guerras não vêm de falta de religião. As guerras vêm das religiões. As guerras são feitas por pessoas que oram, mas quando oram, procuram seus próprios interesses. Então Jesus está dizendo, você quer ter uma vida de oração? Então não é para satisfazer a sua vontade, mas é para satisfazer a vontade de Deus. E aí Jesus apresenta, eu quero dizer rapidamente, 3 coisas aqui que podem prejudicar, atrapalhar a gente a viver essa vida, esse casamento, essa família, igreja, tudo, seu ambiente de trabalho. Então tudo na nossa vida vai ser afetado quando eu entender que Deus me fez para a relação. Deus não fez a relação para me satisfazer. Deus me fez para abençoar a relação, para que a relação glorifique a Deus. Então, individualmente, eu posso louvar a Deus, mas eu só vou conseguir revelar a glória de Deus na relação. Por isso, Deus só está presente onde há 2 ou 3. Por isso que é na nossa unidade, na nossa relação, que a gente glorifica a Deus. Glória a Deus, amados. Amém. Então, Jesus está dizendo que há 3 coisas aqui, rapidamente, que podem atrapalhar a gente a viver uma vida bem-sucedida relacionalmente. E a primeira delas é ansiedade, é ficar preocupado com o dia de amanhã. Jesus está dizendo, então você quer orar para que a vontade de Deus seja feita? Então ore assim, Deus, eu tenho certeza que o pão que eu preciso hoje, o Senhor dá. Então isso não é só um pedido para que Deus dê o pão. Isso aqui é uma declaração de fé e certeza que tudo aquilo que eu preciso para a relação hoje, nós temos. E eu não tenho que ficar ansioso em relação a essa relação amanhã. Porque muitas vezes a preocupação do que vai acontecer amanhã não está nos permitindo viver bem a relação hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, muitas relações estão sendo prejudicadas porque em vez de eu fortalecer, em vez de eu me entregar, em vez de eu me dedicar à relação hoje, eu estou deixando a relação de lado para trabalhar a minha ansiedade em relação ao dia de amanhã. Então, muitas famílias estão sendo destruídas porque, em vez de elas construírem a família na certeza da provisão que Deus dá hoje, eles estão tentando construir a família em cima das suas preocupações em relação ao amanhã. Por que os filhos estão órfãos hoje? Por que os filhos hoje são órfãos de pais vivos? Porque esses pais não têm tempo para eles o quê? Hoje. E não tem tempo para eles hoje por quê, mano? Porque estão trabalhando para garantir o futuro deles. Alguém aqui conhece alguém desse tipo, mano? Eu acho que aqui em Itaberaí não tem ninguém desse tipo, mas vai que você encontra alguém desse tipo, então agora você já sabe como é que funciona. Deixa Deus ministrar no seu coração algo muito importante aqui essa noite. Você não precisa ficar preocupado se amanhã vai acontecer alguma coisa de ruim. Tá bom? Você não preocupa, não. Deus é com você, você é filho de Deus, as promessas de Deus estão na sua vida. Exatamente por isso, Deus já te disse uma coisa.
Não fica preocupado com se vai acontecer algum mal amanhã. Você não precisa ficar preocupado. Você pode ter certeza que vai acontecer. Amém? Irmão, você não precisa ficar pensando se vai acontecer alguma coisa errada amanhã. Preocupa não. Vai acontecer. Todo dia tem o seu mal. Não é o que está escrito também? Todo dia tem um mal para ser vencido. Então, se você está preocupado se vai ter algum mal amanhã, você está preocupado à toa. Não se preocupe. Não gaste o seu tempo pensando se vai ter um mal amanhã. Tenha certeza que vai ter. Então, já que vai ter um mal amanhã, emprega todo o seu esforço em vencer o mal de hoje. Porque se você não prestar atenção no mal de hoje para enfrentar ele bem, você vai terminar o dia o quê? Frustrado, desapontado, porque você vai tomar um couro hoje, você entendeu? Porque você não prestou atenção, você não se dedicou, você não foi lá e fez bem o seu trabalho, porque você estava preocupado com o quê? Com o dia de amanhã. Então, o seu dia hoje não vai funcionar. Então, no final do dia, você vai estar doído, sofrido, machucado, porque você apanhou. Então, quando chegar amanhã cedo, você já levanta meio quebrado, meio desanimado, porque você fala, gente, tomei um couro ontem, o trem, eu tive um problema, não dei conta de enfrentar direito. Se acontecer outro problema hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida, não. Pronto, eu vou te falar uma coisa, vai acontecer. Então, como você apanhou hoje, porque você não prestou atenção, preocupado com amanhã, amanhã, na hora que você tiver que enfrentar o problema, você já está ressaqueado do problema de hoje, que você não enfrentou direito, você vai tomar um couro ainda maior amanhã. Então, eu vou te falar, como é que você vai amanhecer depois de amanhã? Depois de amanhã, você vai amanhecer o pó. Você está preocupado com os problemas que seu filho vai ter no futuro e você não está enfrentando os problemas que seu filho tem hoje. Então você está tomando um couro em casa hoje. E quando chegar amanhã, que está vindo o problema de amanhã, porque vai vir, irmão. E quando chegar o problema de amanhã, você não está preparado para enfrentar, porque você passou a vida inteira tomando um couro por dia. Porque se você tivesse enfrentado um dia bem, no dia seguinte, você levantava em condições de enfrentar o problema daquele dia. Porque todo dia tem o seu mal. Então não fica preocupado com o mal de amanhã. Enfrenta bem o mal de hoje. Não fique ansioso. Mas seja alguém que depende totalmente de Deus. Aprenda a depender de Deus a cada dia. Ansiedade revela a nossa vaidade. O ansioso é vaidoso. A ansiedade revela o tanto que nós somos vaidosos. A ideia de que nós não podemos passar por problema e não podemos passar por dificuldade. E cada vez que a gente passa por um problema, a primeira pergunta que a gente faz é o que a gente fez de errado. Sabe o que a gente fez de errado? A gente foi vaidoso o suficiente para pensar que não ia passar por problema. Que se eu fizesse tudo certo, ia tudo ser certo sempre. Alguém que está entendendo o que eu estou falando, não? Faça tudo certo. E quer que eu te diga? Amanhã terá o seu mal. Fazer tudo certo não vai poupar você do mal de amanhã. Então enfrente bem o mal de hoje. Não fica aí se preparando para o mal que talvez venha. Não, amado, ele virá. Só vai estar preparado para isso, enfrentando bem hoje. O Davi conseguiu enfrentar o gigante, porque quando apareceu o leão, amém, mano? O Davi não ficou lá, Deus, que negócio é esse? Eu estou aqui cantando um hino, um momento de louvor, fiz um culto, que leão é esse? Como é que isso podia acontecer comigo? Esse leão, Davi não chegou para o leão e falou, leão, você está errado, eu sou Davi, não sou Daniel, vai procurar sua turma, é o Daniel que está na cova dos leões, não tem nada com isso não. Não, amado, Davi enfrentou o leão, o que teve no dia seguinte, amado? O urso, amado. Então o leão era só aperitivo para Davi vencer bem o leão, para que viesse o urso, ele enfrentasse bem o urso, glória a Deus, amado. Então quando você enfrenta um problema hoje, você está preparado para um mal maior amanhã, glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Amém.
Davi não ficou lá, meu Deus do céu, esses bichos estão tudo errando de história. Vem o leão de Daniel, vem o urso de Eliseu, esse povo está tudo errado. Não, esse é o meu leão, é o meu urso. E quando ele enfrentou o leão e o urso, a hora que ele viu o gigante, ele falou, já sei. O gigante é o seguinte, estou especializado em mal do dia. Já passei pelo leão, passei por urso e hoje é o seu dia, companheiro. Você é o meu mal do dia. Aleluia, amado. Vou enfrentar você como enfrentei o leão e o urso. Não ande ansioso quanto ao dia de amanhã. Eu achei que tinha feito a maior parte das coisas certas na minha vida. Isso não me poupou das coisas difíceis. Entendeu isso, amado? Não seja vaidoso, aprenda a depender de Deus a cada dia. Não construa ilusões na sua mente. Não pense um casamento que você idealize. Deus não quer te dar o casamento que você idealizou. Deus quer te dar o casamento que você precisa, onde você aprende a enfrentar o mal de cada dia. E conhecer Deus cada dia. Mas saiba de uma coisa, todo dia que você amanhecer, o pão que você precisa para aquele dia, Deus já providenciou. Há um grande cientista que se dizia ateu. Esse homem se dizia ateu. E sabe o que fez ele converter? Porque ele era um cientista. Sabe o que fez ele converter? Porque ele foi olhar para o processo e ele nem acreditava em criação, ele acreditava em evolução. Mas mesmo no processo dos evolucionistas, os vegetais, os organismos vieram antes do homem. Então o homem, mesmo para os evolucionistas, o homem foi o último ser vivo da cadeia evolucionista. E ele percebeu uma coisa, que os seres animais, o evolucionista pensa que o homem é uma evolução do ser animal. E ele percebeu uma coisa, que o ser animal que tem a fome só veio depois do alimento. Então ele pensou o seguinte, olha, se o alimento é antes da fome, então tem Deus. Porque esse homem entendeu o seguinte, o alimento é para a fome, não a fome para o alimento. Então, se no processo do desenvolvimento da vida, o alimento veio antes da fome, então há providência. Se há providência, há Deus. Porque se a fome tivesse vindo antes do alimento, seria a primeira e última. Deus só deixou você ter fome de um alimento que Ele já providenciou. Você nunca terá a fome de um alimento que Deus já não tenha providenciado. Você entendeu isso, meu? Segunda coisa que pode afastar a gente de uma vida de família, de comunhão, de relacionamento, amados, é a amargura, ressentimento. A ansiedade é medo. Onde há medo, o amor não se aperfeiçoa. E a raiz de amargura brotando contamina muitos e faz com que a gente não seja santo. Santidade não tem a ver com comportamento correto. Santidade tem a ver com um coração que não se corrompe. Então, santidade não é fazer a coisa certa para conhecer Deus. Santidade não é a forma como eu me comporto para ver Deus. Santidade é a forma como eu me comporto porque eu vi Deus. E eu vi que Deus é santo. Então, santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é para que Deus seja visto. Amém, amados? Santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é para que Deus seja visto conforme eu vi. E eu vi que Deus é santo. Por isso eu sou santo como o Deus santo que eu vi. E por que Deus é santo? Porque Ele não se corrompe. E isso quer dizer o seguinte, que Deus não trata alguém melhor porque a pessoa fez a coisa certa e, consequentemente, Ele não trata alguém pior porque a pessoa fez a coisa errada, porque Ele não se corrompe. Mas nós começamos a achar que Deus é corrupto, porque Deus muda o comportamento dependendo do jeito como eu me comporto. Então, se eu fizer a coisa errada, Deus fica ruim. E se eu fizer a coisa certa, Deus fica bom. Então, quem determina se Deus vai fazer a coisa boa ou ruim é a gente, na forma como a gente se comporta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, amado, Deus é santo. Deus não trata alguém melhor porque Ele fez a coisa certa, consequentemente Ele não trata alguém pior porque fez a coisa errada. Aleluia, irmão? Então eu não trato alguém melhor porque Ele me agradou e nem trato alguém pior porque Ele me desagradou. Então a amargura
é coisa de quem não conhece a Deus. Amargura é coisa de gente corruptível. Amargura é coisa de gente interesseira, que está disposta a tratar melhor se for bem tratado, mas também está pronta a tratar pior se for maltratado. Então, se você tem raiz de amargura, é porque você nunca viu Deus. Raiz de amargura não mostra que eu tenho um problema com a pessoa. Raiz de amargura mostra que eu tenho um problema com Deus. Eu não estou amargurado porque alguém fez alguma coisa contra mim. Eu estou amargurado porque eu não entendi o que Deus fez por mim, quando eu não merecia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso, onde há amargura, não há santidade. Onde não há santidade, Deus não pode ser visto. Um coração amargurado não pode mostrar quem Deus é. Se há amargura no meu coração, eu vou contaminar o conhecimento das pessoas a respeito de Deus, porque eu vou deixar as pessoas pensarem que Deus é corrupto, que Deus aceita propina, que Deus se converte à custa de louvores, que Deus aceita dinheiro em troca de bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amor? Então, da onde vem a amargura, amor? Da presunção. Se a ansiedade vem da vaidade de achar que eu posso pensar para mim um futuro melhor do que o que Deus já pensou, a vaidade é achar que o dia que eu estou pensando amanhã é melhor do que o que Deus está pensando, a amargura vem da presunção de achar que eu posso determinar como é que as pessoas devem ser. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não são as pessoas que desapontam você, é você que se deixa desapontar. Então quando eu estou amargurado, eu estou mostrando que eu sou presunçoso, porque eu quero que as pessoas se comportem como eu acho que elas têm que se comportar. Então no fundo a minha amargura não diz o quanto que o pecado do outro foi grave. A amargura mostra o quanto que a minha presunção é grande. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor não se irrita. Então, amado, quem ama não pode ser irritado, porque deixa Deus ministrar o seu coração. Ninguém irrita você. É você que se deixa irritar. E você só se deixa irritar porque não ama. Porque se você amasse, ninguém conseguiria irritar você, porque ninguém conseguiria desapontar você. Porque você não trataria as pessoas segundo a sua expectativa, mas segundo a sua misericórdia. Porque assim como você foi tratado com misericórdia que você trata. Glória a Deus, amado. Então nós perdoamos na mesma medida em que nós somos o quê? Perdoados. Então Deus, o Senhor continua nos perdoando do mesmo jeito que nós estamos perdoando todo mundo. Então eu não tenho dúvida do seu perdão, amado Deus. Eu não tenho dúvida do seu perdão, porque eu não tenho dúvida que eu também estou perdoando as pessoas. Glória a Deus, amado. E a terceira coisa que pode quebrar a relação, amados, é autonomia. A gente acha que tentação é o desejo de fazer a coisa errada. Não nos deixe cair em tentação. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. O pecado não é fazer a coisa errada. O pecado é fazer qualquer coisa, certa ou errada, pensando em mim mesmo. Porque o primeiro homem não pecou porque pensou que estava fazendo a coisa errada. O primeiro homem pecou pensando que estava fazendo a coisa certa. O problema dele foi pecado porque ele achou que podia fazer alguma coisa sem antes falar com Deus. Então o pecado não é qualquer coisa que eu faço de errado. O pecado é qualquer coisa que eu faço sem ter ouvido Deus para fazer. É pecado fazer alguma coisa pensando que Deus vai me ouvir só porque eu fiz aquilo. Vou repetir. É pecado pensar que Deus vai me ouvir só porque eu fiz aquilo. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Nós vamos encerrar agora. Fazer a coisa certa pela coisa certa nos afasta mais de Deus do que fazer a coisa errada. Está na Bíblia. 2 homens foram no templo para orar. Um fazia tudo errado.
E quando orava, dizia assim: tem misericórdia de mim, pecador. E o outro, no mesmo tempo, orava, dizendo para Deus que fazia tudo certo. Quem saiu justificado, mano? Que fazia as coisas erradas ou que fazia as coisas certas? É forte isso, hein? Um pai tinha 2 filhas, mano. Um fez tudo errado. E um achou que fez tudo certo. Quem conheceu o pai, mano? Mano? Eu estou dizendo então que está certo fazer a coisa errada? Não, mano. Eu estou dizendo que a coisa não se restringe a fazer a coisa certa ou a coisa errada. A coisa é conhecer a Deus. Então Deus não está interessado se você está fazendo a coisa certa ou errada. Deus está interessado se você está fazendo a coisa boa. Nem tudo que é errado é pecado, amados. Tudo que é errado é pecado. Escrever borracha com X, está certo? Não, está errado e não é pecado. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus. Escrever borracha com X está errado, mas não é pecado. Mas não apagar os pecados dos outros da nossa mente, seja borracha com X ou com CH, é pecado. Então não interessa se você está escrevendo borracha com X. Pega essa borracha que você está escrevendo com X, que está errado, e apaga os pecados dos outros da sua memória, que isso é bom. Glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Então, o que pode ferir a comunhão, amados? A ansiedade, a amargura e a autonomia. Como é que a gente enfrenta isso, amados? Com dependência de Deus, com misericórdia e com quebrantamento. Deus, a minha vida está no teu altar. Eu não quero fazer nada que seja para satisfazer minha própria vontade. Esse é o meu sacrifício em favor da relação. Porque só aquele que sacrifica a sua própria vida para ganhar um novo entendimento experimentará qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para todos nós aqui, amados? Que a gente viva em família, em comunhão. Então, para que Deus te deu um casamento? Para você contemplar a perspectiva da família e não para você satisfazer o indivíduo. O casamento não é para satisfazer as carências de um indivíduo insatisfeito. O casamento é para abrir o seu coração para um entendimento de família. É para que a sua relação seja frutífera e na sua relação conjugal você possa gerar outras vidas com a mesma consciência de família. Casamento é para que eu aprenda a servir alguém, e aprendendo a servir esse alguém, nós possamos aprender a servir uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que Deus nos liberte da ansiedade, da amargura e de uma vida autônoma em que eu penso que o fim de tudo sou eu mesmo. Mas eu sou um meio para que Deus revele a sua graça, o seu amor, a sua família. Amém, amados? Essa é a vontade de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. E se há no seu coração ansiedade, coloca a sua ansiedade diante de Deus hoje. Se você não está conseguindo viver bem o projeto de família que Deus te deu, porque você está sempre preocupado com o dia de amanhã, quanto é que você vai ganhar, se os seus filhos vão ficar doentes, se vão ficar sadios, onde é que eles vão estudar, onde é que você vai morar. Sai dessa vida, irmão. Enfrenta o seu leão bem. Amanhã, quando vier o urso, você vai enfrentá-lo bem. E quando vier o gigante, você vai enfrentá-lo bem. Enfrente o mal de cada dia. Dependa de Deus hoje. E você vai aprender a depender de Deus amanhã. Mas não queira que Deus te dê respostas quanto ao dia de amanhã. Não peça que Deus te fale alguma coisa a respeito do seu futuro. Porque Deus quer falar coisa a você a respeito do seu dia de hoje. Ele te dá o pão de hoje. Amém? Limpa o seu coração de toda raiz de amargura.
Caim não matou Abel porque tinha problemas com Abel. Caim matou Abel porque tinha problemas com Deus. Se você anda guardando raiz de amargura no seu coração, não é porque você tem problema com pessoas, é porque você tem problemas com Deus. Você ainda não entendeu a santidade de Deus. E Deus quer que você seja santo como Ele é santo. E você continue a tratar bem, mesmo aqueles que te tratam mal. E que você não trate melhor aqueles que te tratam bem. Mas que seja santo com quem te trata bem e com quem te trata mal. Amém, amados? Que você não projete para os outros as suas expectativas, para que você não venha se amargurar com as pessoas. Trata com misericórdia. E se há alguém aqui pensando em fazer sozinho, se você resolve sozinho, se você não anda em comunhão, sacrifique diante de Deus hoje a sua autonomia. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos pedir de Deus quebrantamento, para que eu não viva uma vida conforme a minha própria cabeça, o meu próprio pensamento, fazendo a minha própria vontade. Para que eu não guarde no meu coração nenhuma raiz de amargura. E que eu não fique aí tão apavorado com o dia de amanhã, que eu viva mal o dia de hoje. Amém? Fala com Deus agora, porque essas coisas podem quebrar a nossa noção de comunhão de família, podem prejudicar seu casamento, podem fazer com que a vontade de Deus não se faça na sua vida. Quem aqui quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? A vontade eterna. Amém? Então nós entregamos para Deus a nossa ansiedade, porque o pão de hoje Ele nos dá hoje. Nós depositamos diante dele a nossa amargura, nosso ressentimento, os pecados sofridos, porque nós aprendemos a perdoar como Ele nos perdoa. Amém, amados? E nós vamos cumprir a vontade de Deus, porque nós sacrificamos, nós quebramos, nós destruímos diante dele a nossa autonomia, a nossa individualidade em favor da vida em família. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado, porque somos uma família, somos o teu povo. E a nossa oração nessa noite é que se faça aqui na terra, é que se faça aqui em Itaberaí, é que se faça na casa de cada um desses irmãos aqui, a vontade eterna do Senhor, aquilo que o Senhor planejou lá na eternidade, quando o Senhor estava conversando lá na Trindade. Façamos alguém que materialize, que torne visível as nossas virtudes. O Senhor estava falando de nós, era de nós, era dessa gente aqui, era da nossa casa, era lá da minha família que o Senhor estava falando, de fazer um povo, de fazer uma gente mesmo, pessoas, famílias, gente que pudesse materializar na terra a vontade que o Senhor estabeleceu no céu, um povo que pudesse revelar o seu amor, sua bondade, sua fidelidade e sua misericórdia. No nome de Cristo Jesus, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir a palavra aqui ministrada pelo pastor Paulo Júnior. Eu sei que o Espírito Santo ministrou aí na sua vida, no seu coração, e vai guardar essa palavra para você, e você vai absorvendo ela todo dia, cada dia você vai ver o efeito dela na sua vida. Por isso que a gente precisa de vir aos cultos, né, esses encontros de casais, porque no dia a dia, irmãos, né, ela vai sendo gerada em nós e nós vamos colocando em prática. Irmão, vem cantar a minha família aqui, dá para cantar? A minha família no projeto de Deus? E aí nós vamos adorar a Deus com as ofertas, devolver o dízimo na casa do Senhor e agradecer a Deus. Nós vamos fazer uma oferta de semeadura, amém? Semear no nosso casamento, no nosso relacionamento, e vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar. Nós vamos honrar a Ele, Ele vai nos honrar. Nós fomos aqui alimentados pela palavra de Deus, nós fomos aqui ministrados no nosso coração, e com uma atitude de gratidão, de reconhecimento, de louvor, de adoração, de fé, nós vamos adorar o Senhor com as ofertas. Vamos estar em pé, irmãos, nesta hora, vamos estar agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos aqui nessa noite, né? Graças a Deus. Qualquer tipo de pecado, irmãos, é uma rebelião contra Deus. Acho que foi isso que o pastor quis ministrar, né? O pecado, antes de ser ofender a uma pessoa, é porque você está rebeliando contra Deus. No final, lá no íntimo, é uma revolta contra Ele.
Por isso que nós temos que sempre estar pedindo perdão ao Senhor, consertando nossas falhas, né, nossos pecados, e procurar ter uma vida santa diante do Senhor. E vamos aprender a ter esse relacionamento com Deus. Muitas vezes vamos procurar relacionamento com Deus pela religião, pela religiosidade, mas ele não vai alcançar, porque a religião é o homem correndo atrás de Deus, buscando Deus, mas o cristianismo é Deus buscando o homem. Então o Senhor que está nos buscando, Ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. É o Senhor nos buscando o cristianismo, e a religião é nós buscando Deus. Então o certo é isso. Vamos orar, agradecer o Senhor, que o Espírito Santo possa nos ensinar a cada dia, que Deus possa falar no nosso coração. E nós vamos adorar a Deus com as ofertas, devolver dias na casa do Senhor. Dá para sair a minha família aí, irmão? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que ouvimos nessa noite, pela ministração da palavra, pelos teus filhos que estarão ofertando na tua casa, meu Deus, com uma atitude de gratidão, de reconhecimento, de louvor, de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa semente de honra, com essa atitude de gratidão, meu Deus, que seja uma semente, meu Deus, no casamento deles, no relacionamento, meu Deus, familiar, conjugal, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada um dos teus filhos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos adorar a Deus com alegria? Glória a Deus, graças a Deus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o perdão, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Canta, canta. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurável sou por ter meu lar na presença do Senhor. Minha família, canta, igreja. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurável sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repita isso, cante comigo, vai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sua voz, cadê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha família debaixo da graça. A minha família debaixo da graça, guardada, guardada de quem a criou. Bem-aventurável sou por ter meu lar na presença do Senhor. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final desse nosso segundo encontro de casais aqui do ano de 2015, projeto Vinho Novo.
E antes de nós terminarmos, que já está preparado o jantar para nós ali, para todos os irmãos, ninguém vai sair sem jantar. Nós alimentamos o espírito, agora vamos alimentar o corpo, né? Glória a Deus. E nós vamos ter aqui um sorteio, mais uma participação aí, é um presente que nós estamos dando a vocês, aí com muito amor e carinho, oferecido aqui pela igreja. Algum irmão patrocinou isso aqui, irmão, para que nós possamos falar? Quem? Bill Estrada. Ah, muito bem. Cadê o irmão do Bill Estrada? O irmão Atimar e a irmã Eliane. Cadê? Ah, já estão lá embaixo? Ah, mas está ali os representantes deles, né? Amém? Vem aqui vocês dois para vocês entregar, porque é um patrocínio da Bill Estrada, empresa de cosméticos, né? Namorico também? Cadê o Namorico? Quem é que deu? Ah, é você? Ah, muito bem. Então está aqui, uma gentileza da Biostrato, que está oferecendo aos irmãos aqui, que vão ser sorteados, e o Namorico também, que é uma empresa da irmã, né, que Sueli. Então, eles vão entregar para vocês, e com muita alegria. E ela vai fazer o sorteio, que eu já estou acostumado a fazer, eu não sei como que é feito. Fala o número aí, pastor, de 1 a 140. 130, pronto. Aí. 130, irmão, está com o papelzinho aí? Ah, já